E se você quisesse pregar o evangelho, mas só tivesse à sua disposição o livro de Êxodo? Bom, esse é o segundo vídeo da série que eu estou fazendo sobre como encontrar o evangelho nos livros da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre o livro de Êxodo. Bom, olha só. Muita gente resume Êxodo como aquela épica saída, né, do povo do Egito, e aí pensa nas pragas, no milagre lá do Mar Vermelho, mas acaba parando por aí. Então, eu quero que você entenda o seguinte: Êxodo é um manual completo de redenção divina. É um espelho perfeito da nossa jornada espiritual. E é aqui que Deus pinta o quadro inteiro do Evangelho. A escravidão sufocante, né, do pecado, e o sangue precioso que liberta da ira, e a fé que responde saindo do cativeiro na presença do Senhor. Não é só uma história antiga, é uma cópia do plano de salvação, mostrando como o Senhor, né, como Deus resgata um povo inteiro da morte para a vida. Então, vamos desdobrar isso bem devagar para você entender, em 3 pontos sólidos tirados direto das Escrituras. E você vai ver como o Êxodo sozinho tem tudo para você pregar Cristo com convicção, sem precisar de absolutamente mais nenhum livro, tá? Então, vamos começar pelo primeiro ponto, que é o problema exposto. A escravidão brutal e o clamor do povo de Israel logo em Êxodo nos capítulos 1 e 2. Imagina a cena, essa cena é pesada. Os egípcios oprimem os hebreus sem nenhuma piedade. A Bíblia vai dizer que os egípcios faziam odiar os filhos de Israel e tornavam amarga a vida deles com dura servidão, em argamassa e em tijolos e em toda sorte de serviço no campo. E não parava por aí, não era só exploração física. O faraó, ele manda matar todo menino hebreu jogando os bebês inocentes na água. É brutal, assim. Enfim, era essa cena que o povo vivia. E Moisés nasce no meio disso. E ele é salvo milagrosamente, mas ele acaba crescendo e mata um egípcio, né, que estava batendo ali num hebreu. Depois disso ele foge para o deserto e vira um pastor humilde, achando que a sua chance de libertar o povo tinha passado. Mas aí vem a oração coletiva, né, essa tensão, né, esse gemido coletivo. Os filhos de Israel gemeram por causa da servidão e clamaram. E subiu ao Senhor esse clamor, né? Esse é o retrato cru da humanidade. Nós nascemos escravos, não de um faraó de carne, mas do pecado, que faz a gente gemer e lutar contra ele dia e noite. É essa opressão que endurece o coração, como o de Faraó, por exemplo, e traz separação de Deus. As nossas vidas amargas, cheias de trabalho, elas vão passando, vão para o ralo. Os espinhos nos relacionamentos, as culpas que não saem da gente, tudo ecoa essa servidão egípcia. Então, vamos pensar. O que você tem passado? Você está preso em vícios, medos, o seu ego que te chicoteia aí, né? Êxodo começa mostrando que, sem clamar para um libertador, a gente fica afundado nessa situação de morte espiritual. É o diagnóstico honesto. Ninguém se liberta sozinho. Agora, Deus entra em cena com uma graça muito grande, que é o segundo ponto. O coração pulsante da redenção ali no Êxodo. A Páscoa e o sangue do Salvador em Êxodo 2, é isso que o texto vai falar. Então, Moisés volta para o Egito, confronta o faraó com as pragas, água em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste no gado, as úlceras, chuva de pedra, gafanhotos, as trevas e a 10ª, que é a morte dos primogênitos. Mas antes dessa praga final, Deus dá a receita. Dizei aos anciãos de Israel: tomai um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, e tomareis um feixe de hisopo, que é tipo uma erva, né, uma esponja, e molhareis no sangue, e poreis sobre as 2 ombreiras na verga da porta. E quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós a praga destruidora. Então, olha a beleza do texto. O cordeiro sem mancha, sacrificado no final da tarde, e o sangue passado nos umbrais das portas. Israel vai comer, né, com tudo isso, né, com todas as coisas prontas, inclusive, para fugir, pães asmos, ervas amargas, pronto para ir embora correndo. Então, à meia-noite, o anjo passa
e acontece uma destruição nos lares egípcios, mas ela pula, esse anjo da morte pula aqueles que estão cobertos com sangue. Não é magia, não é sorte, é sacrifício substitutivo. O cordeiro morre no lugar dos primogênitos. Então, Êxodo grita o evangelho aqui. A ira de Deus contra o pecado é real, mas o sangue do cordeiro aplaca essa ira e faz com que essa morte passe por cima e liberta o povo para sempre. Não por força dos israelitas, mas pela obediência simples à palavra do Senhor. Então, irmãos, esse é o sangue protetor de Cristo, é Deus provendo o cordeiro que tira o pecado do mundo direto do deserto para a cruz. A fé na marca do sangue é a vida eterna. E para não deixar dúvida, o terceiro ponto é a fé que marcha adiante, né? Depois eles saem no Mar Vermelho até o Sinai, em Êxodo 14 até o Êxodo 20 e para frente. Faraó persegue no último minuto, vocês sabem da história, os carros de guerra vão fechando o povo contra o mar, e Moisés grita para o povo, não temais, estais firmes e vede a salvação do Senhor, para tranquilizar o povo. E Deus manda, ergue a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-se. Então o mar se divide, o vento forte abre o caminho, as paredes de água, uma do lado da outra, e o povo passa salvo, e os egípcios vão afundar logo atrás. Vitória total, não por espadas, mas pela vara de Moisés, que é o símbolo de autoridade divina. Depois disso, Miriam canta, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Veja, é Deus que triunfa. No Sinai, então, vem a lei, os 10 mandamentos, vai dizer, não terás outros deuses, não matarás, não adulterarás. Não é para salvar, mas para revelar a santidade de Deus e a nossa falha. O povo treme, mas Deus desce em fogo e nuvem. Êxodo vai até o tabernáculo ali nos capítulos 25 a 40 e vai dizer o seguinte, eu vi a nuvem cobrir a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Êxodo 40, versículo 34. Deus vai habitar no meio desse povo redimido, apesar da fraqueza deles, apesar dos bezerros de ouro, apesar de todo o problema que eles tinham. Essa fé vira ação. Ele sai da escravidão pela palavra, anda na lei como um espelho da santidade de Deus e mora na presença do Redentor que cobre os pecados. Então Êxodo ensina que a salvação não para na libertação. É para adoração eterna, é para continuidade. Então se você pensar só no Êxodo, só com o livro de Êxodo na mão, o evangelho está todo aí. Você tem que reconhecer primeiro o gemido da escravidão do pecado, assim como Israel estava gemendo no Egito. Confiar no sangue do Cordeiro que vai livrar o povo da morte e vai andar pela fé no meio do deserto, com todas as dificuldades, mas sabendo que a presença de Deus estará sempre no meio do seu povo. Simples assim. Clamar do meio do pecado, crer no sacrifício e obedecer quando você tiver liberdade. Toda a Bíblia conta uma história só, interligada, de Gênesis até Apocalipse. Então, se você gostou, me ajuda compartilhando aí com pelo menos umas 5 pessoas, né? Eu acho que esse conteúdo merece esse compartilhamento. E se você ficou até o final aqui, comenta aqui para eu saber, comenta Êxodo, para eu saber que você viu até o fim. Fica com Deus. Tchau.